Alô, tio Trutz, bom dia! Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes aí. Prazer falar com vocês. Eu queria que você entrasse assim, fala galera, daquele jeito, pô, que a gente tá acostumado. Eu sempre fala, galera de Campo Grande e interior do Mato Grosso do Sul. Exatamente, tio Trutz. Famoso nas nossas lives aí durante quando eu era dono do Trutz Bacon Bar ainda, depois na campanha, e hoje eu ainda uso para comunicar com o meu eleitor aí, com o pessoal do Mato Grosso do Sul aí, sempre pela internet. Antes da gente entrar no nosso ponto principal, vamos para algumas pessoas, a internet, como o senhor bem disse aí, né, é o meio de comunicação, muita gente, é claro, né, que não conhece o tio Trutz. Conta pra gente, como é que surgiu aí essa ideia de se candidatar a deputado federal? Então, Joel, eu era o que o pessoal chama de militante digital, né? Eu perturbava alguns dirigentes aí, alguns administradores públicos aí do Mato Grosso do Sul, sempre nessa coisa de otimizar o recurso público, né? Eu, como pequeno empresário da cidade, como muitos aí de Campo Grande no interior do Mato Grosso do Sul, a gente soa para pagar impostos, né? E a gente quer ver esse dinheiro bem gasto. Então, além de dono do Trutz Bacon Bar, eu cobrava algumas atitudes de alguns parlamentares, de alguns administradores do executivo, e eu fiquei praticamente mais famoso na internet quando a gente conseguiu pela primeira vez, mediante protesto, mediante vídeos e medidas judiciais, que a Prefeitura de Campo Grande e o governo do estado do Mato Grosso do Sul não fizesse um repasse para ONGs que promoviam a marcha LGBT, levando em conta que no exercício anterior, que era 2015, não houve prestação de contas. E houve até uma suspeita de superfaturamento de R$75 mil para pagamento de DJ. E não tinha contrato de prestação de serviço, não tinha recibo para onde que foi esse recurso. E foi numa época bem tensa, numa gestão bem desastrosa na prefeitura, que faltava paracetamol no posto. Então me causou certa indignação, né, uma quantia voluptuosa para a marcha LGBT. E eu fiz um vídeo, coloquei na internet, acabei tomando um processo da Associação Campograndense Travestis, hoje eu tenho muito orgulho desse processo, está lá impresso e pendurado no meu gabinete, que foi o que me ali captou, né, para uma militância um pouco mais incisiva. Acabei conhecendo a então militante também, Soraya Tronic, e a gente acabou fazendo algumas ações juntos ali, né, do Fora Dilma, acabei conhecendo também o Vinícius Siqueira, e aí o Lucas do MBL, e esses pequenos movimentos de rua, a Juliana Pontes, do Pátria Livre, e aí esses pequenos movimentos de rua, né? Um ano antes eu acabei tendo a ideia de me colocar ali à disposição, já que eu não me sentia representado pelos meus parlamentares. O Trutz Bacon Bar, ele dava resultado, porque o pessoal fala assim, mas o tio Trutz, quando alguém, né, não gostava de um lanche ou não falava bem do bacon, ele brigava lá e saía numas lá. Como é que era esse relacionamento? Porque geralmente o dono do estabelecimento ele tem que fazer o gosto do cliente, né? Aquela velha frase, né, o cliente tem sempre razão, eu nunca concordei com ela, porque ela é uma frase, me desculpa, perdão na palavra, mas o meu ouvinte e eleitor já está acostumado, é uma frase idiota, porque ela vem do tempo da escravidão, sabe, onde os escravos recém-libertos geralmente pegavam subempregos, né, faxina, limpação, e os brancos, para humilhar os escravos, eles passavam, por exemplo, num chão que tinha acabado de ser limpo. E um escravo ali hoje, daquela vez trabalhador, não poderia reclamar, e daí vem a frase, o cliente tem sempre razão. Eu acho que até para você fazer uma reclamação num comércio, você tem que ponderar ali se aquilo faz sentido ou não. Mas o Trutz, ele ficou famoso porque a gente foi considerado pela revista Exame, em 2014, o primeiro bar politicamente de vertente de direita do Brasil, né? A gente recebeu lá recomendações do Eduardo Bolsonaro na época, do Lobão, do próprio Bené Barbosa, que é da cultura armamentista, e a gente acabou nomeando os lanches mais famosos, nomes de personagens da direita. Então a gente tinha Winston Churchill, a gente teve o próprio Jair Bolsonaro, que é o lanche mais famoso que ficou, que era o Bolso Burger, e aí isso acabava gerando um protesto na internet do pessoal da esquerda. Então a gente acabou sendo alvo, né, de vários tipos de militância, feminista, vegana, esquerdista, comunista, tudo isso que você pode imaginar, acabou usando o Trutz, porque o Trutz tinha uma certa visibilidade na internet. A gente chegou a ser a maior página de entretenimento gastronômico do Brasil. Hoje, graças a Deus, essa página é ainda do Mato Grosso do Sul
que é a página O Sul Mato Grossense dos meus amigos aí. Mas por causa dessa militância digital que o dono do Trutz fazia, o Trutz acabava sofrendo, né? Mas é legal que o público de direita acabou se reconhecendo no Trutz e frequentando o Trutz por causa justamente desse posicionamento que a gente tinha. Capital, 12h18, estou conversando com o deputado federal Loester Trutz, né, conhecido como Tio Trutz, e agora, ultimamente, por causa de uma tretes, né, com o nosso vereador também aqui por Campo Grande, o delegado Wellington. Tio Trutz, a briga começou como, na verdade? O mal entendido ou o bem entendido? Foi através de um Twitter que foi endereçado diretamente para o delegado Wellington? Não, de forma alguma. Naquela semana do Twitter, eu estava voltando de uma viagem do Maranhão, a base de lançamento de foguete de Alcântara, onde eu fui acompanhar o ministro de Ciência e Tecnologia, né, eu que sou da Comissão de Ciência e Tecnologia. E lá a gente acabou conversando com alguns vereadores, né, da cidade, e a gente chegou à conclusão, nós, o governo federal, e ali eu estava a serviço do Ministério da Ciência e Tecnologia, por isso eu me coloco dessa forma, nós chegamos à conclusão que alguns vereadores que estavam lá no 8º mandato nunca tinham feito algo de concreto pela cidade de Alcântara. E a gente, claro, né, como serviço do Gabinete de Segurança Institucional, foi puxar a ficha desses vereadores para saber qual era o legado que eles estavam realmente brigando pela cidade de Alcântara. E a gente viu lá que alguns vereadores, a única coisa que eles faziam durante o ano era sessão solene e moção de congratulação. Então, assim, a gente começou a pesquisar sobre um desperdício de dinheiro que as câmaras de vereadores do Brasil gastam com esse dinheiro. E aí, então, uma hora lá que eu li lá que a Câmara de Vereadores de Campo Grande, só no ano de 2019, vai gastar quase $500 mil com isso, me causou uma certa espécie. E ali não foi nem o deputado, foi o cidadão pagador de impostos, como eu me coloquei no começo aqui da entrevista, que surtou uma indignação. E essa linguagem coloquial que me deixou famoso, é a linguagem coloquial que eu falo, é a linguagem coloquial que o eleitor que votou lá em 2018 se reconheceu em mim, né? Eu fiquei até muito feliz agora quando o presidente Jair Bolsonaro aboliu o Vossa Excelência das repartições públicas, porque eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo do cidadão comum. Então ali foi um desabafo ali de um pagador de impostos. O delegado Wellington acabou se reconhecendo no meu post, até porque ele é o recordista de moção aí do Mato Grosso do Sul, né? E ele acabou fazendo sugerindo aos outros vereadores uma nota de repúdio à minha pessoa. Eu tenho conhecimento com vários assessores dentro da Câmara de Vereadores e eu tenho o WhatsApp de um que nós temos amigos pessoais em comum e ele trabalha com o Wellington. Ele ia ao meu comitê pegar adesivos do Jair Bolsonaro, é uma pessoa muito bacana, muito honesta. E eu mandei um WhatsApp para ele como se manda para um amigo, sabe aquele amigo que você tem a liberdade de chamar de qualquer coisa? E eu mandei um WhatsApp para ele e falou assim, cara, o que o vereador vai fazer não é legal, porque se eu for expor a real situação da moção, os gastos, o que significa, resumindo, que é o que eu falei, se eu for bater num assunto que eu tuitei, ele não aguenta. Politicamente, ele não aguenta comigo em rede social, dado que na última eleição ele teve pouco mais de 4 mil votos dentro de Campo Grande e eu tive quase 30 mil, né? Então o teor era esse. E como você dá um toque para um brother, assim, sabe? Tipo assim, não vai não, deixa quieto. Era uma coisa para se resolver entre 3 homens. Eu acho, na minha opinião, o vereador quis capitalizar politicamente, né? Pregando essa coisa que a centro-esquerda prega ali, de discurso de ódio, de disseminação da intriga, mas na verdade era um desabafo e o áudio que eu mandei para o assessor dele, eu jamais ameaçaria um vereador, ainda mais no meu telefone pessoal, eu que sou graduado em Direito, conheço muito bem os meus direitos e deveres, eu não vou ameaçar alguém por áudio, do meu telefone oficial, por um vereador no telefone oficial do funcional do assessor dele. Então seria um atestado de burrice isso. Eu falei num tom entre homens conversando, sabe? Mas ele acabou se sentindo ofendido e deu sequência à nota de repúdio e ainda expôs o áudio que era pessoal, não era um áudio ilegal, mas era um áudio pessoal na tribuna. E isso causou uma reação em mim, que foi o que eu tinha alertado, não ameaçado, no vídeo, que era expor a situação da moção em Campo Grande. Agora, deputado, aí colocaram todas as moções, as medalhas, tudo no bojo da coisa,
como se o senhor fosse contra a medalha e tudo mais. Eu confesso que eu já recebi aqui a medalha Tiradentes, a medalha da Polícia Civil, né? Todas as medalhas, e acho que até, modéstia à parte, por serviços prestados. O senhor é contra as medalhas também? Não, de forma alguma. Eu fiz até uma brincadeira, né? Eu falei assim, o grande problema do brasileiro, além da educação, é a interpretação de texto, né? Em momento algum eu falei que eu sou contra a medalha ou contra a moção de congratulação. A minha colocação era o seguinte: já que as câmaras de vereadores gastam quase R$500 milhão anual em moção, por que não pegar uma certa fatia desse dinheiro e converter isso em patrocínios para atletas, para pessoas da iniciação científica, sabe? A gente tem quase a mesma idade, né, Joel? A gente é da época que a feira de ciências nas escolas era um acontecimento anual. É uma coisa que os alunos se preparavam. Hoje a gente perdeu essa cultura, né? A gente não tem isso. E eu sou um incentivador da iniciação científica. Eu sou autor de um projeto agora que chama Graziela Barroso, que é uma botânica de Corumbá, que eu quero fazer com que empresas da iniciativa privada adotem escolas públicas a fim de promover a iniciação científica. Além disso, eu separo do meu salário, não verba de deputado, uma certa quantia mensal e a gente incentiva algum aluno que está se destacando numa Olimpíada de Matemática, numa Olimpíada de Xadrez. Esse último mês agora mesmo eu tive o prazer de mandar uma aluna da escola pública, Teutônio Vilera, para participar de uma feira de ciências no estado do Arizona, lá na cidade de Fênix, sabe, sobre botânica. Então eu fico muito feliz quando acontece uma coisa dessas, as pessoas me procuram aqui em Brasília. Então o meu desabafo como pagador de impostos era simplesmente isso. Por que não pegar uma parcela disso e tornar uma coisa mais pragmática, tornar uma coisa palpável, né? Às vezes o atleta ele precisa de R$2.000 para competir no interior, ou da cidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, e ele não tem, mas é gasto uma certa quantia exagerada de medalha. O vereador André Salineiro, juntamente com o vereador Vinícius Siqueira, foram proponentes de uma iniciativa que limitava anualmente, né, assim como você falou da medalha Tiradentes, você não vê a Polícia Militar dando medalha Tiradentes todo mês, né? Você não vê lá o Itamaraty dando a medalha Rio Branco todo ano. A medalha Rio Branco é de 2 anos, de 2 em 2 anos, a medalha Tiradentes é de uma forma anual. Então desses dois vereadores propuseram que essas medalhas, essas moções de congratulações que a Câmara de Vereadores propusesse, fosse de uma forma anual, né? E não todo pequeno expediente, todo médio expediente ter moção de congratulação. Isso é um desperdício de dinheiro público. Para você ter uma ideia, nós ainda estamos num exercício do mês 5 e já foram gastos 174 mil de medalha, 30 mil de estojinho aveludado e 15 mil de pastinha para colocar diploma. Eu queria saber quem está ganhando dinheiro com isso, porque o contribuinte não é. Se você for fazer um orçamento básico aí de qualquer coisa, você não vai achar um orçamento de R$15.000 de pastinha para guardar certificado, meu caro Joel. Então alguém está sendo beneficiado com isso, ou economicamente, ou financeiramente, ou politicamente, mas alguém está sendo beneficiado com isso. Então, assim, aqui, o Loester, pagador de impostos, quer saber para onde vai a minha taxa de IPTU. E o que me causou uma certa espécie foi justamente a alegação justificativa do delegado Wellington, que numa entrevista que ele deu, que eu não consegui participar, ele falou assim, não, mas a prefeitura recebe o duodécimo, e o duodécimo os vereadores gastam como quiser. Então a gente não fez nada dentro da ilegalidade. Ou seja, a sugestão do vereador Vinícius Siqueira, do André Salineiro e do deputado federal Loester Tuts era totalmente plausível. Se o próprio vereador fala que gasta o duodécimo como ele quer, por que não gastar com patrocínio de atletas ou feiras de ciências, que eu acho que é uma coisa mais palpável? Deputado, para a gente encerrar, o Alípio Neto está fazendo uma pergunta aqui, está te mandando um abraço na pergunta que eu também tenho bastante gente perguntando aqui o seguinte: se com essa questão toda, essa celeuma que se criou, o senhor acabou sendo conhecido daqueles que não conheciam, né? E aí isso te deixa em condições de uma eventual disputa aí também para a prefeitura no ano que vem? Como é que está isso na sua cabeça? Rapaz, eu estou muito tranquilo aqui em Brasília. Hoje mesmo, por exemplo, eu gostaria de estar ao vivo aí no seu estúdio, como já conversamos algumas vezes, de eu estar ao vivo no seu estúdio, só que eu faço parte da base
governamental do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos aqui um compromisso entre 60 deputados de bater presença de segunda a sexta, tendo sessão ou não, para que o prazo da Previdência já fique contando, né, que são 56 sessões. Então, assim, eu estou muito comprometido aqui. Eu sou diretor-geral e secretário-geral do PSL-MS, e a minha vontade como cidadão, como pagador de imposto, era ter um prefeito renovação. Hoje eu vejo o capitão Condar como essa renovação. Senadora Soraya Tronic, que é a presidente estadual do partido, já fez esse convite ao capitão, e ele está considerando, né, também, ele tem todo ali o planejamento que ele fez como deputado estadual, mas a gente precisa ouvir o clamor da sociedade, o agente público precisa ouvir o clamor. Então, assim, primeiro, a gente quer saber a resposta do capitão Condar. Mas eu gosto, sim, eu fiz uma promessa na campanha, Joel, se você me permite a liberdade, que eu ia ficar muito feliz quando esses velhos políticos, essas velhas raposas de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, ouvisse a minha voz ou assistisse uma live minha e tivesse um mini derrame na sobrancelha de raiva, sabe? Quando o ser humano começa a despertar os instintos mais primitivos de raiva e o lábio superior começa a tremer, e eu estou conseguindo causar isso nos políticos tradicionais. Então eu só digo aí aos políticos tradicionais que rezem para que o capitão Condar aceite sim o convite para ser o próximo prefeito de Campo Grande, candidato pelo PSL. Eu tenho certeza que o PSL vai fazer o prefeito, mas se ele não aceitar, quem sabe, né? Que o Trutz aí disputa a prefeitura de Campo Grande e vai ser o prefeito mais enlouquecedor da corrupção e mais perseguidor dos caras que desviaram dinheiro público dessa Câmara de Vereadores aí da história de Campo Grande. Dia e Capital, 12h30 no rádio, mandando um abraço pra muita gente daqui a pouco. Deixa eu dizer o seguinte, nós conversamos então aí com o tio Trutz, né, que fala, tio Trutz, só pra gente finalizar mesmo, o senhor recebeu a moção de repúdio aí e fez o que com ela? A moção de repúdio, quando a gente ainda não chegou, mas que o Eduardo Cury, né, médico do SAMU, que ele vai enviar aqui pro amigo Rodrigo Maia a moção, né? Eu tinha dois questionamentos, sem extrapolar o seu tempo aí. Esse médico que fez uma nota de repúdio ao meu nome, eu queria saber por que ele não teve coragem de fazer uma nota de repúdio ao secretário de saúde municipal pela péssima qualidade dos atendimentos pós-saúde, que estão em situação de calamidade pública. Ele, como médico conhecedor do assunto, eu não entendo qual que é a omissão que ele tem, qual que é o rabo preso que ele tem com o secretário de saúde, com o prefeito, que ele tem coragem de fazer uma nota de omissão de repúdio ao deputado federal, mas não cuida do próprio município. E eu também queria deixar claro aí ao eleitor que nos ouve aí, que vê aquelas fake news, que o tio Trutz é o deputado federal que mais falta nas sessões. Eu tenho apenas 7 faltas, né, nesses 100 dias, e todas as faltas ele estava em missão oficial. Foram 3 faltas representando o ministro da Defesa do Rio de Janeiro, 2 faltas acompanhando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional sobre assuntos de fronteira no CISCOM, o general Augusto Heleno, e as outras faltas foram agora na base de Alcântara, lá no Manhão, acompanhando o astronauta Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia. Então, todas as faltas que eu tenho, eu simplesmente não estou dentro do Congresso. Eu não uso aquela velha prática que, infelizmente, 90% dos deputados aqui de Brasília faz, que é bater o dedinho às 6 horas da manhã e pegar o voo às 9. Se eu não fui, eu não fui e arco com as consequências disso. Tá bom? Obrigado, deputado tio Trutz. Quando estiver por aqui, vamos bater um papo ao vivo aí, fazer umas lives também. Obrigado. Será um prazer, abraço a todo ouvinte aí. Muito obrigado pelo espaço, Joel. Sempre um prazer falar aí com o povo sul-mato-grossense. Tenha certeza que vocês estão muito bem representados aqui, com muita honestidade e muito tereré aqui em Brasília.